Voltamos aqui à mesa de debates. Hoje o assunto está muito quente. Dois grandes defensores aqui, dois grandes debatedores. Você que está acompanhando em casa pode ficar tranquilo que são todos amigos, viu? Aqui. É verdade, isso é verdade mesmo. Porque às vezes é engraçado, até na internet as pessoas acabam A gente veio junto, a gente veio junto no mesmo carro. Acabam tomando partido pensando que a gente aqui é inimigo, a gente é amigo, a gente só tá esgotando o tema. Só tem um herege aqui, não quero dizer quem é. Tem três na mesa, vamos lá. Quem sou, né? É de Jundiaí. WhatsApp, ainda bem que não é de Guarulhos. O WhatsApp da rádio é 98484-9988. E eu recebi aqui uma orientação de que esse assunto, ele vai continuar alguns minutinhos depois que a programação da rádio encerrar no YouTube. Porque talvez haja perguntas, talvez não dê tempo de explanar totalmente. E o assunto é muito bom. O pastor César propôs uma pergunta no bloco anterior ao pastor Ezequiel, que é o seguinte: se a guarda do sábado, repetida lá em Deuteronômio capítulo 5, ela é proposta como uma lembrança, um memorial da libertação do Egito, se esse Egito é espiritual, por que o descanso também não é espiritual? Então, essa é a pergunta que o pastor Ezequiel vai responder. O descanso é também espiritual, até porque não faria nenhum sentido você descansar fisicamente no sétimo dia da semana e não ter Cristo como seu descanso espiritual. Não vale de nada, é a mesma coisa do judeu. O judeu vai ser salvo negando a Cristo guardando o sábado? Óbvio que não. E a grande questão é a seguinte: a realidade espiritual, ela precisa ser atrelada à realidade literal, porque senão você tem essa dicotomia. Por exemplo, eu descanso espiritualmente em Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou não fazer, fazendo aquilo que Cristo deu exemplo de fazer o contrário. Esse é o tipo de problema que se cria aqui. É óbvio que o que eu acho é o seguinte: a guarda do sábado, ela não é um problema teológico. A guarda do sábado é um problema prático. Porque, de fato, guardar o sábado é super complicado se você for levar esse treco a sério. Vamos ter que parar todas as cadeias de produção, transporte, consumo, de tudo a cada 7 dias da semana. Tudo que a gente compra no mercado foi embalado, foi colhido, foi não sei o quê. E nessas cadeias de produções passa-se pelo sábado. Eu entendo e isso, a maioria dos trabalhos das pessoas trabalham no sábado. Mas o judeu religioso em Israel, ele criou algumas formas dele conseguir guardar o sábado, né? Claro. Mas a questão teológica, eu acho que ela impacta, porque tem pessoas que colocam, inclusive, acho que Ellen White escreveu sobre isso, certo, que o sábado é uma condição indispensável para a salvação. Certo. O que o senhor pensa sobre isso? Então, é assim, o que acontece? Eu concordo com a Ellen White, todavia, é importante entender um pouco do conceito e do contexto, tá? O próprio Paulo, em Romanos 2, diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei, é quem pratica. Certo? Não vamos condenar a Ellen White como herege e deixar o Paulo livre. Não chama de herege, é que ela disse que é condição para salvação. Isso. Alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até idolatria. Você quer colocar a Ellen White no patamar do Paulo, né? Isso, exatamente. Aqui esse debate. E Paulo falou a mesma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não, Paulo falou mesmo. Não, vamos lá. Claro. A Ellen White disse assim, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Primeiros Escritos, página 22. Perfeito. Paulo falou a mesma coisa? Sim, olha o que Paulo fala aqui no Romanos capítulo 2. Só lembrando, você vai, Romanos, a hora que você for ler, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos ver a versão de Paulo desse mesmo Vamos ver mandamento. a versão de Paulo. Paulo fala assim, olha: você ensina a outros mas não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar, mas rouba. Você diz que não se deve cometer adultério, mas comete. Você detesta os ídolos, mas rouba o texto. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. E o que ele diz? Que são justos aqueles que praticam a lei, não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei. Ou seja, se você quiser dizer que a Ellen White é herege, porque ela diz assim: você tem que guardar a lei. Claro que é. Onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Porque tem que guardar a lei. Então não tem nem argumento para isso. Olha só, você leu Tiago 5, verso 12, falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vão, fazendo a sua interpretação.
Lá não tá escrito lá isso. tá escrito assim, ó, você não pode jurar pelo céu. Mas eu falei, onde é que tá? Porque senão você vai pro inferno. Isso, beleza. É o que tá escrito lá. Exato. Então, veja bem, lá não tá escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas Você lá fez tá a dizendo pra interpretação. você não tomar o nome de quem tá no céu, que é Beleza. Deus em vão. Beleza. Não Certo. não tá escrito isso. Pastor Ezequiel, deixa eu... E o fato é o seguinte, não tá Deixa- escrito deixa eu fazer isso. uma pergunta. E aqui o que Paulo tá dizendo é a mesma coisa que ele Lá nem trata do sábado. O texto nem trata do diretamente sábado. Bem, não. mas aquele lá também não trata Pastor de não tomar o nome de Ezequiel, Deus em vão. trata. Não Pastor, trata. Pastor Zé, vamos evoluir, porque vocês apresentaram vários textos e a gente já ficou claro qual é a posição de um e de outro desse texto. Mas eu queria uma pergunta pro pastor César, que é a seguinte. Pastor César, uma das grandes perguntas que a gente ouve recorrentemente quando fala sobre esse assunto é o seguinte: a igreja mudou o sábado pelo domingo, Certo. né? Existe essa pergunta latente quando a gente vai falar sobre sábado. E alguém disse que é por conta da ressurreição e talvez a gente possa falar sobre isso. Por que a igreja, de modo geral, trocou o sábado pelo domingo? Se existe uma base bíblica para isso e qual é o seu pensamento? Eu acho que a ordem bíblica é que existe um fundo moral no sábado, para mim, na guarda de um dia da semana, que é: você não pode trabalhar todos os dias para você e não deixar um dia para Deus. Existe um fundo moral aí, existe uma lição aí que eu acho que nesse momento os adventistas concordam exatamente comigo. Sim, mas Gálatas 4 não se aplica nessa hora. Que é o seguinte: você não pode fazer com que seus funcionários trabalhem sempre. Não, tem que ter um descanso. Concordo. Precisa de uma pausa. Tem que ter uma pausa. No nascedouro do cristianismo, o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo. O judaísmo vê nesse dia o sábado, por conta dos textos que eu apresentei. Existe uma ordem de Deus para a guarda do sábado para os judeus. Judeu é obrigado a guardar o sábado. Aquele pessoal que saiu do Egito, não sei o que lá, Deus tem uma aliança com esse povo, que é o sábado. Na história da igreja, e não estou dizendo que eu concorde com isso, na história da igreja, especialmente os católicos, eles migram e eles trocam no catecismo, por exemplo, guardais domingos e dias de festa, acho que é assim que fala lá no catecismo, como se fosse dentro dos 10 mandamentos. E isso está errado, mas eu não sou católico, então não estou aqui defendendo o catolicismo. Eu estou aqui entendendo que o sábado não é uma regra para ser guardada dentro do cristianismo, nem o domingo, nem o sábado, nem o domingo. No Brasil, do calendário gregoriano para cá, você tem o domingo como dia de descanso dos países e tal, tudo mais. Então, nesse dia é mais fácil fazer o culto. Nesse dia é mais fácil reunir os irmãos. Agora, não existe guarda de domingo para crente. Crente não guarda sábado, crente não guarda domingo. Muito embora o texto de 1:10 de Apocalipse, onde dia do Senhor ali aparece, refira-se ao domingo. Mas eu não acredito que o crente tem que guardar o domingo. Perfeito. Qual a sua opinião sobre essa pergunta, pastor Essa Ezequiel? é uma discussão muito A ampla. mudança do sábado para o domingo e qual a implicação disso? Essa é uma discussão muito ampla no cristianismo, né? E Você sim, sabe que Apocalipse 1:10 ali é domingo. discordo, é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor ou é sábado ou é dia escatológico. Não tem domingo com o dia do Senhor. É só pegar. Bom, vamos lá, Não tem, segue aí. não tem como. Mas o fato é o seguinte, ó, olha que importante. É só pegar a palavra grega. Se você... Kyriake Rimera. É o dia do Senhor. Como que é? Kyriake Rimera. Então tá bom. Abra o tradutor e É o vê dia em do grego. Senhor. E vê em grego o que significa isso. É o dia do Senhor. Como é que fala domingo em grego? Oi? Não, veja bem. Como é que fala domingo em grego? Lá naquela época já era assim? Já. Não. Dia do Senhor na Bíblia. Não. Dia do Ou Senhor. dia escatológico ou sábado. Não tem outra Então, coisa. quem quiser, aí dá um Google aí. O que significa Kyriake Kyriake Rimera. Remera? É domingo. Posso ler aqui a Dia opinião do dos Senhor. ouvintes? Mas deixa eu falar, Primeiro não, lugar. deixa eu vai. comentar aqui. É verdade, ele tava- Vai. Então é o seguinte, ó, vamos lá. O pastor César fala assim, ó, tem um fundo moral em guardar um dia. Então nessa hora não se aplica mais Gálatas 4, que se guardar um dia é um herege, Paulo trabalhou em vão, essa coisa complicada. Outra coisa, veja bem, o sábado, no dia do Senhor, que é o mandamento de Deus, ele nunca poderia ser substituído. Por quê?
Porque Deus não deu uma ordem do tipo assim: escolha um dia em 7 da semana para ser o seu Shabat, e um vai escolher o sábado, outro vai escolher o segundo, outro vai escolher o domingo, outro qualquer dia. O judeu não tem essa opção. Exatamente. É o sábado. Porque Deus estabeleceu um dia como esse 7º dia de descanso, não qualquer um. E a maioria dos cristãos, de fato, não guarda o domingo, isso é verdade. Porque a maioria acaba assim, se precisar trabalhar, trabalha, se precisar fazer alguma coisa, faz. Esse é um ponto também normal. Mas existem igrejas que pregam que, sem base bíblica alguma, que o domingo é o dia do Senhor, que deve ser respeitado, como se fosse uma espécie de sábado. Mas é o católico, tem que trazer o padre. Tudo heresia aí. Vamos lá. Vitor Eric diz: a paz, bom dia, não deve guardar. Mas se quiser fazê-lo, ok. Mas a guarda não é soteriológico. Luiz Viveiros diz o seguinte: a paz do Senhor, o cristão pode guardar qualquer dia. O problema é quando se coloca o dia como uma ajuda para a salvação. Sim. Tem um outro irmão que o perfil dele está guitarra em alta. Diz o seguinte: não tem condenação em não guardá-lo, mas se guardar não fará mal. Eduardo Navarro: muito bom o debate, mas acho difícil esgotar o tema no debate. Sim, Eduardo, a gente fala isso brincando. Aqui dificilmente a gente vai esgotar um tema que há 2.000 anos ou 1.500 anos a gente tem conversado. Luiz Antônio de Souza Matos: o sábado foi feito por causa do homem, ou o homem foi feito por causa do sábado? Temos aqui uma pergunta aqui que eu vou colocar na mesa daqui a pouco. Aguinaldo Almeida: paz do Senhor Jesus Cristo. Os próprios judeus queriam matar Jesus por causa do sábado. Talvez porque ele curou, teve aquele caso das espigas, né, no sábado. Pastor Adriano Monteiro: Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O sábado é antibíblico como ordenação, mesmo que nós não venhamos a praticar em perfeição. Jesus não veio mudar a lei, mas cumprir. Eu quero colocar uma pergunta aqui na mesa, que é a seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, ou o homem é por causa do sábado? Parece que tem texto bíblico aqui que ajuda a responder essa pergunta. Marcos capítulo 2. Por favor. O sábado foi feito por causa do homem, não o contrário. Pastor César. Claro. Sim, claro. O sábado é por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E eu tenho uma pergunta aqui, acho que o pastor Ezequiel vai talvez tentar respondê-la. Qual sábado? Porque quando essa ordem foi dada, os judeus tinham uma visão de sábado, o 7º dia, o Shabat. Certo. Qual sábado é o sábado a ser guardado? Porque, por exemplo, hoje nós sabemos que aqui é sábado, em algum outro lugar já é domingo, em outro lugar é sexta-feira. Qual sábado deve ser guardado? Porque se é o sábado geográfico, se é o sábado da gente, não faz diferença eu escolher outro dia também? Ou faz? Faz diferença. É porque assim, quando Deus fez o sábado para o homem, só tinha um homem na face da terra, que era Adão, certo? Foi ali que Deus criou o primeiro sábado. E Adão, ele era o representante de toda a humanidade, não somente de judeus, por exemplo. E Deus fez o sábado para a humanidade, para o homem. E Jesus, Senhor do sábado, é o próprio Deus, né? Lembre que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, sim, mas não existe um sábado universal. Qual sábado? Não, é porque assim, a diferença de fusos horários, ela tem que ser respeitada, então cada povo vai estar guardando o sábado mais ou menos num horário um pouco diferente. Não tem 24 horas de fuso horário, tá? Não tem uma pessoa hoje na sexta, hoje no sábado, outra no domingo. Não. É mais ou menos, acho que 12 ou 13 fusos horários. E aí, por exemplo, o sábado chega antes lá no Japão, aí depois ele vai passando por cada fuso horário. Tá? Essa é uma questão mas cada um interessante. guarda o sábado no porque dia se em que fosse um está. dia sagrado, deveria ser universal. Então, se cada um guarda no dia que está, poderia também guardar o dia que for melhor para fazer isso? Não, é porque assim, porque Deus mandou guardar o 7º dia, o sábado, não qualquer dia que você quiser, porque tem fuso horário diferente no outro. O que o senhor acha disso, pastor César? Entendeu? O problema é que muito embora que se pese o que eu falei agora há pouco, e eu concordo que o elemento moral do sábado significa que existe uma ordem de descansar e não pensar só em si, mas pensar em Deus, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que esse momento onde você vai devotar-se a Deus e voltar-se a Deus, não precisa ser exatamente ou obrigatoriamente num sábado. E isso está acontecendo lá em Colossenses capítulo 2. Esse texto é um texto que os sabatistas, eles conhecem bem. Sim. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa da comida, por causa de bebida, por causa de dias de festas, luas novas ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir.
O sábado tá aqui. O sábado tá escrito no texto. Não estou teologando. O sábado está escrito no texto, que é sombra daquilo que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O sábado é uma sombra de Cristo. O sábado se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso. E se Jesus Cristo é o verdadeiro descanso, você não pode ser julgado se você teve que trabalhar na sua escala, caiu o sábado. Você não vai ficar dizendo, então eu vou pedir as contas, porque os adventistas fazem isso. Tá? Vou pedir as contas porque eu não posso trabalhar no sábado? Não, você pode trabalhar no sábado. Então descansa na quarta-feira. E nessa quarta-feira faz um jejum, ora, lê a Bíblia, porque ninguém pode ser julgado pelo sábado. Pode ser julgado tá escrito no texto. Pode ser julgado pelo que come e bebe? Aqui no texto? Sim. Não. Então. Mas veja bem, lá em Atos 15 diz que o gentil que se converte à igreja não pode comer sangue. É só você ler o texto de Coríntios 8 que o Paulo vai explicar por quê. Então, mas e aí? Por Pode que ou não pode? Não. Se julgar? Não. Ué, então a regra lá de Atos dos Apóstolos vale nada. A regra vale, só que o porquê que tá lá em Coríntios capítulo 8 é pelo testemunho daqueles que estão lá de fora e tal, não sei o que, mas não é um mandamento de morte eterna. Não, legal, beleza. Pastor Por que não Ezequiel. tratar o sábado da mesma forma? Pastor Ezequiel. Você não vai Porque ser o julgado, mas sábado tem que não é... guardar. Responde sua pergunta, sem problema. Eu não trato o sábado da mesma forma, porque aqui nesse texto tá dizendo que eu não posso ser julgado Mas pelo tá sábado. dizendo também Como que é que não você pode ser julgado responde esse texto? Não, mas olha só, veja bem, o texto não é fácil, texto interessante, dá uma tese de doutorado, mas veja bem, o texto também diz que não pode ser julgado por comida e bebida. Mas tem a regra que você não pode comer tal Gente, coisa. deixa eu fazer uma pergunta Então, veja aqui. bem, o sábado da mesma Pastor forma. Você Ezequiel. não pode ser julgado por ele, mas a regra tá lá. Pastor Ezequiel. Não deixa de estar lá. Mas ele é uma sombra de Cristo, tá escrito Tudo bem, lá. mas é aqui só uma o sombra. não comer, etc. também. Pastor Ezequiel, o Atos capítulo 15, que o senhor citou aí, Sim, a igreja estava debatendo algumas coisas importantes. certo. Na sua opinião, por que o sábado não foi colocado em debate ali, naquele momento? Essa é uma boa discussão. É difícil saber o porquê. Porque decidiram coisas importantíssimas, sim, né? Esse problema não surgiu. E o ali. sábado não foi citado. Sim, esse problema ali não surgiu. Ali o problema era mais circuncisão e o que seria o mínimo que eles teriam que fazer para ser integrados na igreja. Então, e a circuncisão estava na lei, Sim. foi abolida, porque os povos tinham costumes diferentes, não fazia sentido continuar. Mas E o mesmo sábado? assim, Paulo ainda circuncidou Timóteo, né? Isso. Porque você vê assim que às vezes uma coisa se torna irrelevante. Você é circuncidado? Não. Mas ainda assim, ela É porque assim, o continua seu sendo primeiro praticada, argumento, com o primeiro argumento, você abriu o debate Certo. falando o seguinte: Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo, Sim. porque Jesus guardou o sábado, mas ele também foi circuncidado. Sim, também viveu sem pecar. E a gente Então, não faz nada disso. mas ser circuncidado é fácil. A gente deve ser circuncidado por Geralmente causa é lá disso. do 8º dia que alguém tem que circuncidar a gente. Não, então, né? mas isso é fácil. Enfim, Depois, mais se os meus velho, pais essa tivessem coisa. me circuncidado, eu Ainda não hoje é seria. possível. Se Então você quiser defende procurar. essa ideia? Não defendo não. Claro que não. Só que assim, por exemplo, você pega a clareza do Novo Testamento sobre a não obrigatoriedade da circuncisão, ela é muito maior do que sobre a guarda do sábado. É uma coisa muito mais explícita. Gente, nós vamos continuar aqui alguns minutos no YouTube, porque o assunto merece isso, né? E nós temos aqui ouvido, você que está acompanhando esse programa, um privilégio de ouvir exatamente, esgotar como é que se defende a guarda de um sábado e esgotar biblicamente como é que se defende a não guarda do sábado. Eu, ouvindo os dois debatedores, eu entendo que é um assunto que não se esgota assim tão fácil, porque realmente em algum momento os textos se encontram lá, né? Tem uns paradoxos. Isso, tem no uns meio paradoxos. aí, No entanto, eu acredito que deveríamos ter um pouco mais de elementos no Novo Testamento para embasar isso. Por outro lado, quem defende assim, por exemplo, César, não devo guardar o sábado, esbarra em algumas questões que Paulo em algum momento parece que ele defende a lei. Ele defende a lei. Tem hora que parece que ataca, tem hora que parece que defende. Esse é um pouco do problema. E eu queria que, para ficar um pouco mais claro, César, explica 2 leis pra gente. Por que 2 leis? Bom, vamos lá. Quem responde essa pergunta é o autor aos Hebreus, no capítulo 8, no finalzinho. Ele fala, o capítulo 7, 8, capítulo 8 de Hebreus é o cumprimento de Jeremias 31:31, tá? Então, capítulo 8 de Hebreus é o cumprimento de Jeremias, capítulo 31. Eu tô perdido aqui até achar. Achei. Que diz o seguinte:
capítulo 8, versículo 10. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele está citando aqui textualmente Jeremias 31, tá? Imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, então, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e para com os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, ele automaticamente torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Ele está dizendo que a aliança de Deus feita no Sinai, ela tem prazo de validade. Ela vai acabar. E agora vai ter uma nova aliança, um novo contrato, um novo pacto. No Brasil, nós temos a Constituição Federal de 1988. Isso. Antes, tinha a de 1967. Antes, tinha de 1958. Antes, tinha de 19... Hoje, qual vale? A Constituição de 1988. Exatamente. E as outras? As outras não valem mais. Muito embora em que se pese que a Constituição de 88, ela usa bases do que foi lá atrás, mas o que vale é a de 88. Nós temos duas alianças na Bíblia. Eu não quero discutir aliancismo ou dispensacionalismo. Mas nós temos duas alianças, uma no Sinai, em 2 montes. Uma no Monte Sinai e outra no Monte Calvário. Nós somos signatários do Monte Sinai ou do Monte Calvário, Ezequiel? Calvário, claro. Então, parece que nós temos tem um consenso aí. Parece que nós temos áudio de ouvinte aqui. Vamos ouvir o áudio? Então quer dizer que todos aqueles que morreram, cristãos que morreram sem guardar o sábado, estão condenados, porque não guardaram o sábado, né? Não quero dizer isso não. Mas, quer que eu explique? Sim, porque diz que nós acabamos de conversar que o sábado ele era indispensável à salvação. É que assim, veja bem, as questões são um pouco complicadas. É importante que o salvo guarde os mandamentos de Deus. Não, vamos tratar do sábado. Se não quiser, trata o sábado. É a mesma coisa. Se não quiser perder a salvação, certo? Beleza. Só que é óbvio que é Deus que vai fazer o juízo se os pecados que a pessoa ainda mantém mesmo na condição de salvo vão chegar a fazer ela perder a salvação ou não. Se esses pecados vão ser até o ponto dela pecar contra o Espírito Santo ou não. E esse é um juízo que ninguém pode fazer. Então, tipo assim, e outra coisa, tem aquela coisa de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, por exemplo, tem um monte de cristão que nunca ouviu esse debate, que nunca pensou um pouco sobre isso, e que teve sinceridade, teve fé, e não tem nenhuma como pressupor a pessoa que vai se perder por isso. Quando você cita um texto truncado, eu não sei se é por falta de conhecimento, ou não sei se é por alguma outra intenção. Mas por exemplo, texto truncado? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sim. Mas manda a todos os homens em todos os tempos que se arrependam. Sim, é que você cita o texto pela metade. Não, mas o fato é que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não. Então a ignorância é salva? Não, claro que não. Então o Deus não está falando com pessoas vivas. Sim. O texto lá está falando com pessoas vivas. Sim. O que você ignorou até aqui pode ser relevado, mas agora você tem que se colocar dessa forma. Então, que morreu nesse tempo. Ela é salvo pela ignorância? Não é salvo pela ignorância. Deus pode ignorar a não guarda do sábado e salvá-la pela sua fé. Temos mais um áudio aí de ouvinte. Vamos ouvir. Ela pode? Pede pro pastor que defende o sábado para ele responder Colossenses 2,16. Vamos colocar o áudio que o César já trouxe esse texto para a mesa. Conforme os textos que eu enviei aí, o último texto que eu enviei aí, pode ser breve aqui no meu áudio, a pessoa precisava ser circuncidada para guardar o sábado. Qualquer gentil que quisesse guardar o sábado, ele precisa ser circuncidado. Se o pastor Ezequiel for falar com um judeu ortodoxo, eles mesmos alegam que nem um gentil pode guardar o sábado. Por quê? Porque ele não é circuncidado. O sinal da aliança não era a guarda do sábado, era sim a circuncisão. A gente pode ver lá em Êxodo 4, quando Deus quis matar Moisés, porque Moisés não era circuncidado. Sim, pelo que eu tô entendendo, Ezequiel, é você contra o mundo aqui, né? Você vê que não tem nenhum áudio aí perguntando pro pastor César. O fato é o seguinte, existe sim uma conexão entre a circuncisão e toda a lei, e toda a aliança, e inclusive esse é um dos pontos assim, mais polêmicos do Novo Testamento, é que hoje a gente já, em tese, abraçou as teses cristãs, especialmente de Paulo, e esquece o quão polêmico era no primeiro século
se defender que não precisava se circuncidar. Mas o senhor não acredita que Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo? Claro que acredito. Eu não tô... Porque quando a gente fala da tese de Paulo, parece que Não, mas é o possível fato questionar o fato Paulo. que Paulo, é óbvio que é possível questionar Paulo da perspectiva de não cristãos e de judeus e etc. Mas Eles a inspiração do Espírito Santo no que Paulo escreveu? Não, eu creio que Paulo está corretíssimo no que ele escreveu. Entretanto, a discussão é pesada, ela é dura. Porque Paulo, de fato, está dizendo que não precisa mais se circuncidar e a lei diz que é para se circuncidar. E o texto de Colossenses 2, pastor César? Então, mas essa é a confusão, veja. Ele acabou de dizer assim, Paulo está dizendo que não precisa se circuncidar, mas a lei diz que é para se circuncidar. É por... A mesma clareza não acontece quanto ao sábado. Vamos lá. No Antigo Testamento, nós temos uma lei. Essa lei, existe um contrato. Esse contrato é firmado no Sinai. Nós vivemos uma outra aliança. Ezequiel, Hebreus capítulo 7, versículo 19, diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual chegamos a Deus. O caráter da lei é didático. Sim. A lei não salva ninguém, Sim. a lei não aperfeiçoa ninguém, Sim. e ninguém consegue sair das 10 regras de Deus ileso. Concordo. Se ninguém consegue sair, para que ela existe? Porque você tem que se esforçar na direção do que ela manda. Ah, você tem que se esforçar para conseguir sair, passar por elas 10? Não, veja bem, olha só. O que diz Êxodo 20, verso 20? Você conhece alguém que guarda os 10? Não, veja bem. O que diz Êxodo 20, 20? Que Deus deu os 10 mandamentos para que as pessoas não pequem. Não é para simplesmente, por exemplo, Deus mandou não adulterar. Não é só para testemunhar que você é um adúltero. É para você evitar de trair a sua esposa. Olha o todo das escrituras. Sim, mas isso também faz parte das Você escrituras. conhece alguém que guarda os 10 mandamentos? A Ellen White guardava os 10 mandamentos? De forma perfeita, não. A Bíblia diz que a lei não aperfeiçoou ninguém. Se a lei não aperfeiçoou ninguém, e Deus sabia disso? Claro. Então ele colocou para quê? Oi? Para testemunhar que é pecado e para que a pessoa supere aquele pecado. Gente, Então, peraí. Gente, nós vamos então ter que fazer uma você pausa pode agora. superar o seu pecado? Pela lei. Sim, você olha lá, ó. Certo, ó, nós não, precisamos veja fazer bem, uma eu sou um pausa agora. adúltero. Eu olhei Ezequiel, na por lei. favor, ó, por favor. Eu sou um Por adúltero. favor, porque Ele tem tem que um tempo virar. ali. Eu tenho que virar agora. Nós vamos continuar o debate no YouTube. E então, esta chamada de agora. Canal vai- César Cavalcante Ok. ou canal FM Rádio Musical? Ok. Escolhe aí e vem. Pode virar. Estou aqui com o pastor Ezequiel Gomes, pastor adventista, com o pastor César Cavalcante, que é o âncora deste programa. E 1 hora não foi suficiente para nós fazermos o que prometemos no primeiro bloco, que é encerrar esse tema de uma vez por todas. Tem uma pergunta que chegou agora para o pastor César. Chegou, acredito que um áudio para o pastor César responder. Eu vou começar com esse áudio, o pastor César vai responder e eu tenho aqui a leitura de algumas mensagens de Eu não ouvintes. posso nem fazer o que eu tava fazendo. Só um argumento Por mim, bem pode. rapidinho. Do que a gente falava? É assim, ó, não, a questão é a seguinte, galera. A lei, ela óbvio que ela é dada para que você não peque. Não é só para revelar o pecado. Vamos pensar num adúltero. O adúltero lá traiu a sua mulher, traiu. Ele tem esse problema sexual e ele se converteu. E ele vai para a lei, numa tentação de olhar ali, e aquilo ali ajuda ele a não pecar mais. Agora, ou seja, a lei ela é um instrumento para que você não peque. Claro que a morte de Cristo deve ser o verdadeiro motivo para você guardar a lei. Não é só porque tem uma regrinha A escrita. senhora acredita que a lei ela ajuda o homem a não pecar? Sim. Não, você acha que o homem, quando não peca, ele está pensando talvez em outras coisas Mas do que não a própria a lei ali Sim. impede o homem de pecar? Exato. Não é que assim, não é meramente a lei. Vamos pensar, é o Espírito Santo, é a lei, é a graça, é a cruz de Cristo. Mas a lei faz parte dessa história, porque a lei é um conteúdo prático para mostrar o seu erro, para dizer para você não Ok. fazer. A lei Eu vou explicar para você o que a Bíblia diz a respeito do porquê da lei. Certo. A lei, ela não faz a pessoa não pecar. Faz. Não. Sozinha não faz. Sozinha não, mas ela faz O parte. Código Penal, se você der um Código Penal pro assassino, ele não vai deixar de ser assassino. Por ler a lei. A lei em si não é para isso. Romanos 3:20 diz assim, ó, visto que ninguém será justificado diante de Deus por causa da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é um Deixa eu aspecto. concluir. Não é o que o texto diz. Sim, esse é um aspecto. Então vamos lá. O que a lei serve para quê? A lei não serve para você parar de pecar. Não serve. A lei serve para você entender que você é pecador. Pela lei que você olha e fala, nossa, eu cometo isso aqui. Eu sou essa pessoa. Na verdade, a lei serve para mostrar a nossa impotência, a nossa queda e o quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Êxodo. Sozinho.
Sim, e Êxodo 20:20? Vamos chegar no 20, mas Quem eu tem quero... esse 20? Que diz lá, ó. Isso aqui, ó, Deus- por favor, a gente vai voltar nesse texto aí. Tá. Tem uma pergunta que veio pro pastor César. Paz do Senhor, pergunta do pastor Adriano para o pastor César. Se Jesus veio, ele não veio, Mateus 5,17, ele não veio destruir a lei e nem os profetas, ele não veio abrogar, ele não veio substituir a lei, mas veio cumprir. Se ele veio cumprir a lei, por que então nós, observando o Novo Testamento, nós não guardamos o sábado? Se ele não veio substituir a lei, ele veio cumprir a lei. Perfeito. Justamente porque Jesus Cristo cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir a lei desde Adão até o dia de hoje, Ninguém. com uma exceção: Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e isso deu a ele legalidade de ser o Salvador. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser Salvador. Perfeito. Então, porque ele cumpriu a lei, ele pode nos salvar. Do quê? Do que a Bíblia chama de maldição da lei. A Bíblia chama de maldição da lei, porque maldita... Vamos ler aqui o texto, ó. Gálatas 3:10. Todos, nenhum homem foi ou vai ser justificado pela lei, gente. Diz assim, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, tipo Ezequiel, estão... Ué, mas você não tá defendendo a lei? Sim. Então vamos repetir. Não, mas não Então, as obras da lei. Eu só vou ler o texto. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, que é o que você está defendendo. Continuação do texto. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Aquele que observar os seus preceitos, Por eles viverá. por eles viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, lei de um lado, fé de outro, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perfeito, César. Nenhum adventista discorda dessas coisas. A grande questão é, se você estiver ensinando o membro da igreja a não roubar, você está maldito debaixo das obras da lei porque você nega Paulo e etc? Não. Esse é o ponto. Quando a gente ensina as pessoas a guardarem o sábado, a gente não está ensinando nada disso. Que Cristo não nos resgatou da maldição da lei, que nós somos salvos pelas obras da lei, não é nada disso. Porque eu estou citando o texto assim. Então, por que eu estou citando o texto assim? É porque como você não tem um texto Certo. claro que manda guardar o sábado no Novo Testamento, você, quando vai se referir a isso, você fala: não, porque a lei, porque são 10 mandamentos, são os 21 critérios. Certo. Então, eu estou tratando como lei. Não, se mas você apresentar o texto lei. do sábado, a gente trata o texto do sábado, que não tem o texto. Claro que tem, César. O sábado lá no dia do inverno, o sábado lá em Apocalipse 14, a própria referência... Ezequiel, não é porque a palavra sábado aparece na Bíblia em vários textos que está escrito para guardar o sábado. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor mas o César. sábado- Pastor César, pro ouvinte leigo, que tá em casa acompanhando e que tem dificuldade mesmo, porque quando a pessoa começa a ler a Bíblia, geralmente ela começa pelo Gênesis, ela passa pelo Êxodo e vê os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, sempre a gente olha com um olhar diferente. Os 10 mandamentos, eu acho que o catecismo católico acabou deixando os 10 mandamentos num lugar diferente da Fazendo nossa uma mente. versão diferente. Isso. Não é confuso para essa pessoa quando ela lê esse texto lá na Bíblia e a gente fala assim: olha, não, tudo isso daqui a gente pode fazer, menos o sábado. Qual que é o problema do sábado? Essa rejeição contra o sábado se dá por quê? Por fatores, como foi dito agora, práticos e culturais, por conta de trabalho. Por que o sábado não passou pela peneira do Novo Testamento? Eu acho que passou, mas por que Não, teria sim, mas é passado? para ele. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu não tenho ódio contra o sábado nem contra sabatistas. Sim. Né? Eu conheço pessoas que guardam o sábado por devoção a Deus, cristãos verdadeiros. O grande problema é quando você diz assim: ó,
se você não guardar o sábado, você vai pro inferno. Uhum. E essa é a cultura adventista. Uhum. Essa é a cultura adventista. O adventista faz do sábado um salvador. Uhum. Um concorrente de Jesus Cristo na obra da salvação. Num nível, o Ezequiel pode negar o que eu vou falar. Mas é só pesquisar. Uhum. Num nível que... E eles não têm texto pra isso, tá? Isso é cultura que eu tô falando. Mais uma vez, antes de falar, o que eu vou dizer é cultura. Isso é a cabeça do adventista. O adventista crê que se você morreu, sei lá, você foi um ímpio e tal, no último dia você ficou lá 10 dias em observação lá no hospital, morre, não morre. Aí você foi lá, um adventista pregou, você creu em Cristo, só que era uma terça-feira. Aí você morreu. Então você não guardou o sábado. A cultura adventista diz que a sua jornada da terra até chegar lá no céu chama jornada de um sábado. Você sabe disso, né? Uhum. Chama jornada de um sábado. Porque não tem como você chegar no céu sem guardar sábado. Essa é a cultura adventista. Essa é a cultura adventista. Entendeu? Então, quando o adventista tem essa cultura de que o sábado é importante, o sábado... Peraí, não. Quem salva no Novo Testamento não é o sábado, não é uma obra. Quem salva no Novo Testamento é uma pessoa. Eu li agora há pouco Romanos 3, 10 em diante, que fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado. É que o tempo é curto. Lá na frente, no versículo 23, diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei. Lembrando que ele está falando para hebreus, para os praticantes lá. Estávamos todos sob a tutela da lei. Nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor a Cristo. O que a lei? Para que serve a lei? Para dizer assim, vocês não conseguem, vocês precisam de um Salvador. Aí chega o Salvador. Aí o Salvador chega, como? Na nova aliança. A gente vive num novo pacto, não lá do Sinai, mas do Calvário. E esse novo pacto tem novas regras. E nessa nova regra, o sábado não chegou. Eu não tenho culpa que o sábado... Se Jesus tivesse dito, guardai o sábado, eu estava guardando o sábado. Pastor Ezequiel, o senhor disse que o sábado passou pela peneira do Novo Testamento. Óbvio. Aí é isso que a gente vai conversar agora. No Antigo Testamento, tivemos uma situação de Davi, que ele, no sábado... Ele teve acesso aos pães dos sacerdotes. Jesus deu esse exemplo. Os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 12, eles estavam colhendo espigas no sábado, e me parece que a pergunta que mais... O que mais chocou as pessoas, que motivou aquela pergunta, foi eles estarem quebrando um princípio do sábado que era comum para eles. Certo. O que aconteceu, na sua opinião, em Mateus capítulo 12? O que aconteceu com Davi? Não é pra gente uma brecha... pra gente entender que o sábado não é tão importante assim? Bom, primeiro que se assim fosse, a Bíblia estaria errada ao dizer que ele é tão importante assim, né? Não, mas ela diz naqueles outros textos, isso, né? Enfim, mas o fato é que se estabelece que o sábado tem que ser guardado. Aí se vamos pensar assim, Davi não guardou, isso quer dizer que não é importante. Aí é um pouco complicado. E né? Jesus e os discípulos, Mateus capítulo 12. Isso, tranquilo. Esse eu acho que é um texto mais forte. Não, eu acho assim, ó, o que acontece? Sem sombra de dúvida, a ação de Jesus em relação ao sábado, ela é uma das coisas mais importantes do Novo Testamento. E em geral, Jesus tem esse caráter meio subversivo em função do entendimento farisaico sobre o sábado, que é uma discussão difícil. Porque depois que se estabelece que se tem que guardar o sábado, ainda restam 1 bilhão de dúvidas. Pode ver televisão no sábado ou não, pode lavar a mão, não pode tomar banho, pode fazer um trabalho, cozinhar. Tem milhões de problemas. Socorrer alguém, Jesus deu esse exemplo, né? Exato, se uma ovelha caiu no sábado. Isso, tem todo esse tipo de problemática. E os fariseus tentaram resolver esses problemas, criando a cerca em torno da lei. Porque aí se você não transgredisse as cercas em torno da lei, você não transgrediria a lei. E Jesus quebrou essa cerca, mas não quebrou a lei. E aí que entra um pouco desse aspecto. Então Jesus ignorou as tradições, inclusive evocou de forma proposital a discussão. Jesus poderia ter curado aquele homem da mão ressecada qualquer dia. E ele chega no sábado e... Não, então você vem pra frente aqui agora e você é curado. Então Jesus é contra o sábado da religião, mas não é contra o sábado da Bíblia. Da revelação, claro, óbvio. O sábado é uma lei moral? Sim. É possível quebrar uma lei moral e ficar inculpável? Sim. Como? Fazendo o que Deus mandou. Por exemplo, assassinato. Lá em 1 Samuel 15, Deus manda Saul ir lá e matar o pessoal de Ameleque, porque eles tinham tido aquelas matanças lá em relação ao povo. Saul não mata aquelas pessoas e Deus briga com ele. E se tivesse matado, não teria culpa. Então... E quando Deus manda fazer, não tem culpa. Guardar o sábado é moral? Sim.
Aqui no versículo 12, que você conhece muito bem, Claro. o texto diz o seguinte: ora, transgridem e ficam sem capítulo culpa. 12, versículo 5. Versículo 5 diz assim: não lestes na lei que no sábado os sacerdotes violam o sábado e continuam sem culpa? É o mesmo princípio. Então é possível você não guardar o sábado E não ter culpa. e continuar sem culpa. Sim, ou é você ser o pastor adventista que trabalha no sábado. Então pronto, então Só que não isso trabalhar só que esse é no o dia trabalho de da sábado. salvação, não é o trabalho do dia a dia. Trabalho da salvação. Sim, o trabalho aqui é no templo, é o sacerdote que está no templo, não é? Não, qualquer peraí, trabalho. calma aí. Mas nesse texto aí, Peraí, César, peraí. deixa eu só- O sacerdote no templo tá salvando? Óbvio, ele está mediando a salvação, Não. ele está derramando sangue, invocando o nome de Deus, levando o sangue lá para dentro. É o trabalho Mas vocês, da que, redenção. vocês não dividem a lei em duas partes? Também moral cerimonial. Tá. As oblações do templo são morais ou cerimoniais? Cerimoniais. Que é exatamente o que salva Calma o aí. povo. São cerimoniais. Sim, O sábado é moral. sim. É possível quebrar uma lei moral em detrimento de uma cerimonial? Sim, porque a cerimonial é superior. A cerimonial é superior à lei Óbvio, moral? porque, olha só, a lei cerimonial media o perdão do pecado da lei moral. Se Então, você mas- transgride a lei moral, você tem a lei cerimonial para te salvar. Se você transgride a lei cerimonial, não tem quem te salve. Pastor Ezequiel, mas acho que tem um problema aí. você que é o entendeu? seguinte, eu entendi. Não, mas eu esse é o entendi. ponto. Peraí. A lei Nenhum cerimonial. serviço do templo ou da igreja salva ninguém. Exatamente. A esse pregação não ponto. salva as pessoas? Não. Não, Como que não? Claro que a pregação de Cristo do Evangelho não salva ninguém. Peraí, você crê que a pessoa é salva pela pregação? Óbvio. É o que Paulo diz lá em Romanos 9. Então a gente tem um problema de cristologia Não, aqui mas agora. está sendo pregado Cristo e a pessoa está Não, aceitando então- a Cristo. então vamos lá. Mas a obra da salvação no Então a gente santuário tem, era então a vamos lá, mesma. vamos lá pro básico da fé. Vamos falar de Certo. cristologia. Efésios 2:8, o que diz? Somos salvos pela graça mediante Pela a fé. graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Perfeito. São as obras que salvam. Não. É a pregação que salva. E muito menos o ritual. É a também. pregação que salva. Olha só, mediante a fé. Fé Não em é a quê? pregação que Mas salva, é mediante a aquele fé. que está sendo pregado que salva. Sim, Nós eu somos salvos por uma concordo, pessoa, mas é pastor. mediante a fé. Se a fé tem que ser pregada. Então, vamos lá, é mediante a fé. Se a fé não for pregada, alguém vai ser salvo? Deus tem seus meios. Por exemplo, quem pregou o evangelho para Paulo? Não, tudo bem, vamos pensar. Quem pregou para Paulo? Foi o próprio Cristo. Então- Apareceu para ele. Então ele foi salvo sem uma pregação humana. Não, mas teve a pregação divina. Mas tenho- o fato é, a pregação é um meio da salvação. Eu tenho uma Não tem pergunta como muito negar boa isso. aqui, César, que talvez dá tempo da gente se acalmar um pouco e continuar. Olha só. Eu não tô nervoso. Não, tá todo mundo calmo. Então só eu que tô. Que isso. Ah. Vamos lá. Aldo Rodrigues Moura. Se não devemos guardar o sábado, o dízimo devemos dar? Espera que eu vou ler as demais aqui. Sou professora Luciane Calassa, resido em Goiânia, capital de Goiás. Tenho uma pergunta aos debatedores. Está escrito em Mateus capítulo 12, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esta foi a fala de Cristo Jesus numa narrativa onde os fariseus questionam o mestre por verem os discípulos colhendo e comendo espigas. Jesus dá outros exemplos no capítulo. Então, supõe-se que essa lei do sábado não valia mais a partir do ministério de Jesus. O que os debatedores têm a dizer, pastor Ezequiel? Não, Jesus não transgride o sábado, nem permite que transgrida-se, mas ele quebra sensibilidades em torno do sábado. Então, não podia colher espiga em tese, mas Jesus permite que se colha espigas. Mas o mandamento não diz que você não pode colher Pastor espiga. César, mas isso que ele falou, não pareceu que Jesus chocou quando fez isso no sábado e parecia que aos olhos dos outros ele estava transgredindo o sábado? Sim, parecia. É que os adventistas, eles têm eles entendem que até Deus guarda o sábado. Guardou lá no começo. O adventista, ele entende que Deus descansou no sábado. Sim. E aí é complicado, porque você, por exemplo, agora há pouco a gente estava com um problema de cristologia, porque o Ezequiel acredita que a pregação salva as pessoas. Sim, mas claro que salva. Entendeu? E isso, é esse o problema de interpretação. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, Deus se cansa, Ezequiel? Foi? Não. Como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Ah, mas é uma discussão dele, né? A Bíblia diz que ele descansou. Não, eu também, a Bíblia diz que ele descansou, mas como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Como que explica? Não sei. Então, se alguém perguntar pra você, pastor, como que é o descanso de Deus? Não sei. Então eu vou te explicar. Como que é? O descanso de Deus é o descanso da satisfação. Pode ser. Isso é um Ele olhar. viu que tudo estava perfeito. Tudo ótimo. Então viu Deus e era muito bom e tal. A palavra tov no hebraico aparece ali. E o descanso de Deus não é que Deus estava cansado. Sim, claro. Óbvio. Deus de descanso, o descanso da satisfação. O texto que vocês, eu não sei quem citou aqui, acho que foi você,
de João 5, do rapaz curado lá em Betesda, Jesus Cristo diz assim, naquele texto, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que dia era aquele? Sábado. Sábado. Sim. Sábado, é como se Jesus dissesse assim, hoje é sábado e eu e meu pai estamos de serviço. Isso. Então Deus trabalha no sábado. Sim, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui uma pergunta, é a última pergunta que eu tenho aqui na minha mão, que diz o seguinte, paz e graça, referente à guarda do sábado, por que utilizar então serviços como energia elétrica celular quando se diz que ninguém trabalha nesse dia? Aí eu quero só complementar aqui, pastor Ezequiel, seria possível que nós guardássemos o sábado todos e mantivermos a nossa vida normal? Como assim? Se todo mundo guardasse o sábado, Sim. quem ia te socorrer, quem ia te ajudar, quem ia manter a energia elétrica, quem ia cuidar das coisas? Perfeito. Esse é um tipo de exemplo que mostra onde exatamente está o problema, né? Só que vamos chegar à conclusão de que a vida seria impossível se tivesse que guardar o sábado. Se todos guardassem o sábado ao mesmo tempo. Onde estaria o erro? Estaria em Deus? Deus deu uma lei que é estúpida, que atrapalha a vida das pessoas e etc. Então vamos lá. Ou Deus não mandou o mundo inteiro guardar o sábado e apenas um povo? Ué, mas aí é uma discussão complicada. Por exemplo... Não, é só você mostrar... Você tem um texto Olha só, no Deus Antigo mandou Testamento... só um povo não adulterar? Porque é uma unidade desses 10 mandamentos. Deus só pureza sexual é só para o povo. Foi só para aquele povo que Deus mandou. É complicado. Foi só para aquele povo que Deus mandou. E por que os israelitas julgavam os pagãos como imorais? Porque eles tinham idolatria sexual. Porque... Eu acho o texto. Sim, milhares de Acho vezes. ter um. Não, milhares. Então me dá só um. Não, milhares. Então me dá um. Olha só, os pagãos eram Me dá um texto reconhecidos. onde os judeus estão julgando a sexualidade das pessoas. De fora. Um versículo. O próprio Paulo é um judeu julgando a sexualidade das pessoas em Romanos 1. É, ele falando lá que as mulheres julgam, não sei aí o quê. você tá saindo lá do texto que você propôs, do Antigo Testamento. Mas é o mesmo princípio. Na graça, nós temos as leis e as regras do relacionamento sexual. Eu tô dizendo o seguinte, Deus deu a lei para os judeus. Certo. Deus não deu a lei para os sírios. Deus não deu a lei para os egípcios. Deus deu a lei para os judeus. Certo. Lá no Acordo do Sinai, eu mostrei o texto aqui pra você, foi bem na hora que ele fez o intervalo, e não te fez justiça na volta, porque você queria responder. Eu disse, você estava no Egito? Não. Você disse, não. Mas eu expliquei lá o sábado espiritual, né? Mas não, o sábado sábado espiritual quem explicou fui eu. Você disse que... eu só disse que concordo e que o espiritual não quebra o literal. Então, mas vamos lá. A lei, o não adulterarás, era só para os judeus aquela lei. Então não era pecado o pagão adulterar. Porque vocês não conseguem entender que quando Deus deu a lei, Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Certo. Ele já sabia que todo mundo não ia cumprir? Sabia. Claro. Sabia. Por que Deus deu uma lei sabendo que todo mundo não vai cumprir? Que ninguém vai conseguir cumprir. Tá, e os propósitos divinos em relação a isso. Não, os textos que eu li aqui de Romanos explicam. Ele diz isso sabendo que viria algo superior, o socorro ia chegar. Sem E dúvida. esse socorro é Cristo. Sim. E quando chega Cristo, essa lei que foi dada apenas para um povo, transborda para todas as nações a partir do novo acordo. O novo acordo é o Novo Testamento. Mas é essa lei. Então, Porque, olha só, são duas coisas que o novo pacto faz. É o perdão dos pecados e escrever as leis de Deus no coração. Como é que Deus perdoa os pecados? Através de Cristo. Sim. Como é que ele escreve as leis no coração? Espírito Santo. Através exatamente, através do Espírito Santo. Só que no Novo Testamento, essas regras, o sábado não sobrevive ao novo pacto. Óbvio que sobrevive. Por que o sábado? Vou explicar por quê. Por que o sábado não sobrevive ao novo pacto? Porque de todas as 10 regras do Antigo Testamento, do Decálogo, o sábado ele tá lá, e eu já mostrei em Colossenses, como sombra dos bens futuros. Não, mas isso gente, não é nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Temos 2 áudios, é uma pergunta para cada um de vocês, tá bom? Vai. Então eu vou soltar o primeiro áudio, aí o pastor que for citado é o que vai responder, e em seguida o próximo áudio. Pai do Senhor Rádio Musical, quem tá falando aqui é o Washington. Fazer uma pergunta para o nosso pastor Ezequiel. O pastor Leandro Quadros, uma certa feita no vídeo dele, falou que os adventistas deveriam sair dos seus empregos, tá? Que não poderia trabalhar no sábado. Queria saber a posição do pastor Ezequiel. Um adventista ou um cristão, ele não deve trabalhar no sábado? O senhor aconselha ele sair do emprego e tentar procurar um outro? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta muito difícil.
E assim, tudo tem contexto. Eu acredito que o ideal seria ensinar a pessoa de que esse é um ideal a ser atingido, tá? Mas que ela precisa se preparar para isso em relação a inúmeras questões. Eu não diria para ninguém sair do seu emprego que trabalha no sábado e passar fome, e deixar a família passar fome e fazer uma coisa irresponsável. Mas não creio que esse seja o propósito do sábado. Todavia, precisa se preparar para fazer essa mudança, caso desejem, pense que precisa fazer. É a mesma coisa de um cara Então você crê que o cara tem que sair do serviço mesmo, mas com mais cedo ou mais programação. tarde, sim. Mas tem que sair. Sim, mais cedo ou mais tarde, sim. Perfeito. Temos uma pergunta para o pastor César. Graças a paz, irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel de Lajeado, Rio Grande do Sul, congrego em uma instituição pentecostal. Uma pergunta ao debatedor pastor César Cavalcante. Em Marcos 2, 27, 28, diz ali que o sábado é para todos os homens. Alguns dizem, né, inclusive ele defende que é só para judeus. Em Marcos 7, 15, diz ali que aquilo que sai da boca do homem é o que contamina o homem. Como entender essa questão se ambos os textos foram escritos para o mesmo público, gentil, pelo mesmo autor, que era um judeu, usando o mesmo substantivo genérico antropos? Bom, primeiro você citou o texto de forma errada quando você disse que o sábado foi dado para todos os homens. Não diz, a ideia do texto não é essa, e nem o texto, a palavra do texto não é essa, nem a ideia. O texto diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, esse texto não está dizendo, acho que até o Ezequiel concorda, esse texto não está dizendo o sábado é uma ordem para todos os homens. Não. Eu acho que tem essa implicação. Não. O texto diz o seguinte: o sábado, o descanso, foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do descanso. Sem dúvida. É só isso que diz o texto. Então você já citou o texto erradamente. Vamos pra frente. Ok. Ouvintes, nós falamos quase que 1h30 sobre esse assunto. Foi muito bom. Eu acredito que dos dois lados nós ouvimos exatamente a base, o cerne de quem acredita e quem defende, de quem não acredita e que não defende. Mas eu tenho que caminhar agora para as considerações finais. Eu vou pedir para que o pastor Ezequiel faça as suas considerações finais, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Não, tranquilo. Bom, prazer enorme estar aqui, muito legal, muito gostoso. Eu tenho certeza que fazer esse debate não é fácil, nem para vocês, nem para mim. Porque a gente tem muito pouco tempo para lidar com um assunto gigantesco que vem lá do 7º dia da criação do mundo até hoje, passando por milênios e milênios de discussões, de interpretação, de dificuldades práticas, de questões que não seria fácil adequar à realidade do mundo à guarda do sábado. Existem desafios teológicos e é importante entender que a gente, quando prega a guarda do sábado, não prega contra o que Paulo pregou, não prega contra nem os textos específicos, Romanos 14, Colossenses 2, Gálatas 4, nem contra os textos de forma mais ampla. Naturalmente a gente entende as coisas de uma forma um pouco diferente e não posso falar em nome de todos, porque cada adventista tem um pouco de uma visão. Existem adventistas super legalistas, super hereges, super fariseus, super equivocados, e é a minha função combatê-los, acima do que é a função de vocês. Mas também tem um monte de adventista com compreensão da graça, do amor, da fé, da justiça, da verdade, e que ama a Cristo e que ama a Deus e que busca expressar isso não só na guarda do sábado, mas no amor em relação às pessoas, mesmo com quem pensa diferente. E isso é uma coisa importante. Não é fácil a gente educar as pessoas em relação aos paradoxos desse tema. Concordo com muita coisa que o César colocou. Discordo também de muita coisa. Não é fácil explicar em pouco tempo, mas me sinto muito honrado de estar aqui batendo esse papo, não para defender o sábado, para defender, acima de tudo, o Senhor do sábado, que tenho a percepção de que ele tem essa ordem, de que ele tem esse descanso, mas respeito a visão contrária, não tenho a percepção de ser o juiz de quem vai ser salvo ou não vai ser salvo, muito menos com base nessa régua. Okay. Deus vai levar em conta tudo a respeito de todos e, acima de tudo, vai buscar a fé. E onde ele encontrar a fé verdadeira, ninguém precisa ter medo, porque não há condenação para quem está em Cristo. E obrigado pelo espaço. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, vai lá, vem Senhor Jesus no YouTube e a gente se vê por lá. César, considerações finais.
Agradeço, é sempre bom quando eu troco de cadeira aqui no debate. Me perdoa, eu não quis ser desrespeitoso com você. Nunca fui, nem foi. Acho que eu fui um pouco contundente algumas vezes. Normal. Se eu excedi, me perdoa, não quis ser pessoal. Uma alegria muito grande, Gessé, você media com um brilhantismo aí, Deus abençoe. E acho que ficou claro a minha posição. O Shabat é uma sombra que aponta para Jesus. Mateus 11:28, Jesus Cristo disse: se você está cansado, se você está sobrecarregado, vem a mim que você vai encontrar o verdadeiro sábado, vem a mim que você vai encontrar o descanso, o Shabat. E o cristão, ele descansa na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. É claro que o sábado ele deixa uma figura importante, que é: você não tem que trabalhar só para você, viver só para você, você também tem que pensar em Deus, e essa é a marca que fica também para o Novo Testamento. Nós louvamos e adoramos a Deus em qualquer dia da semana. Romanos 14 diz que faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias, e Deus o recebeu como seu, e está tudo bem. Não existe essa ordem. Vou pedir a você que está me acompanhando pelo YouTube, se inscreva aqui no meu canal, no César Cavalcante. Todos os dias tem debates às 11 da manhã e todas as tardes tem programa ao vivo de perguntas e respostas às 2 da tarde, horário de São Paulo. Deixa um like, Deus abençoe, um grande abraço a vocês. E meu Insta é também o mesmo nome, @César Cavalcante, só que o meu nome escreve errado, escreve com S e Z, só para confundir o inimigo. Então César, mas com S e Z, né? César, se fosse com C, teria o dobro de seguidores, né? Com certeza, com certeza. Então, só para complicar a sua vida, @César Cavalcante lá no Insta, mas com S e Z. Gente, que debate proveitoso, que debate de ótimo nível. Eu confesso que eu me sinto pequeno como mediador, porque quando venho aqui, acho que estou aprendendo a ser debatedor, de vez em quando vocês me deixam ser mediador. Obrigado, Rádio Musical. Obrigado, César, por ter me emprestado o seu lugar por esses minutos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.